Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta para continuar o nosso estudo, avançando um pouco mais no livro de Josué. Nós começamos sempre em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, nós paramos nosso último encontro falando sobre o livro de Josué, a entrada do povo na Terra Prometida, e falamos, terminamos aí o nosso encontro falando sobre o crime de Acã, o crime do anátema. Expliquei, convidei vocês para que procurassem no livro do Deuteronômio para relembrar o significado do chamado anátema, interdito ou herém. Resumindo, alguém, no caso Acã, se apoderou de objetos destinados ao anátema, e isso era punido com a morte, conforme havia sido previsto, Isso fazia parte da lei do povo daquela época. A partir do capítulo 8, nós vamos, alguns capítulos, o 8, 9, 10, o 11, nós vamos falar da ocupação da terra. E eu já disse várias vezes nos nossos encontros anteriores que a tomada da terra prometida, ela se dá inicialmente em direção ao sul e posteriormente ao norte. Lembrando também que a ocupação é uma ocupação bélica, é uma ocupação através de combates, de apoderamento, assim, o povo vai se apoderar do território. Lembrando também que a divisão ela é equitativa em função daquele recenseamento registrado no capítulo 26 do livro dos Números, que isso fique bem claro. Então, o povo atravessa o Rio Jordão, destrói a cidade de Jericó e prossegue. É importante que fique bem evidente que todas essas vitórias, todos esses combates, embora não houvesse WhatsApp, não houvesse redes sociais, mas essas informações do o quanto o povo de Deus era poderoso, através da liderança do Deus Javé, isso causava medo, isso causava pânico nos povos por onde eles haveriam de passar. Então, eles entram no território da Terra Prometida, armam um acampamento aqui na região de Gilgal, bem próximo do Mar Morto, e depois eles vão se deslocando, avançando, dominando as cidades, se apoderando do território, passando aqui por Maceda, Lebna, Azeca, Laques, Eglon, Dabir, Então, toda essa sequência de cidades vai sendo dominada e o povo vai tomando posse do território. Falei para vocês que no capítulo 9 e no capítulo 10, um acontecimento interessante, jocoso, é que bem aqui existe um territóriozinho chamado Gabaon. Gabaon. E ali moram os Gabaonitas. E no capítulo 9 narra o seguinte, que os Gabaonitas, ao tomarem conhecimento do poder, de dominação do povo, eles tremem de medo e o rei, o líder dos Gabaonitas, arma uma estratégia. Vai até Josué, vai ao encontro de Josué, mas antes ele pede que o seu povo se caracterize com roupas surradas, rasgadas, sapato rasgado, o calçado todo deteriorado, o pão endurecido, para simular que eles estariam de passagem por ali, vindo de um território longínquo, um território bem longe. E vieram para não serem derrotados e destruídos pelo povo de Israel, eles propõem uma aliança, Tenha piedade de nós, aceita a gente como aliado. E Josué aceita, vai na conversa deles, aceita os Gabaonitas como colaboradores e eles prosseguem a caminhada, mas a mentira tem perna curta. A mentira rapidamente veio à tona e no que Josué ficou sabendo que na verdade eles eram daquela região ali de Gabaon,
chamou a liderança dos Gabaonitas, juntamente com o seu, né, o seu congresso ali, com os seus assessores, e eles então, né, apertaram os líderes e eles confessaram que, sabendo do que eles haviam feito em territórios anteriores, né, eles temeram e pediram clemência. Josué vai ter que sustentar a sua palavra, a palavra, né, do rei, aquela velha expressão, a palavra de rei não volta atrás, e ele então não pode retroceder da sua decisão, mas toma, juntamente com os seus assessores, uma decisão na qual os Gabaonitas continuarão unidos ao povo, porém eles vão, como punição pelo resto da história, eles vão cortar lenha e carregar água para abastecer, para suprir todo o exército de Israel. Então, isso está narrado no capítulo 9. No capítulo 10, vem uma história também que se refere aos Gabaonitas, mas aí não é questão de esperteza, é que vários reis se uniram para derrotar os Gabaonitas. E Josué, tendo feito aliança com eles, vai em defesa dos Gabaonitas, e no capítulo 10 narra esse combate de Josué nas proximidades de Gabaon, aonde vai aparecer um versículo onde Josué fala, né, que sol, detenha-te, a lua, né, pare no céu. E a gente sabe hoje, né, pelos conhecimentos da geografia, da astrologia, da astronomia, né, que o Sol não pode parar. Se o Sol parar no sistema, né, no qual ele está inserido, acontece uma hecatombe, né, é um desastre total. Mas, de acordo com aquela configuração que nós mostramos no início do nosso curso, como que era o mapa do mundo, segundo o conceito daquela época, isso era possível, né? Os astros, eles não estariam girando, eles estariam pendurados no céu, como se fossem, né, ganchos, né, pendurados onde eles estariam presos. Então, capítulo 10, leiam lá, né, mas procura voltar lá no início do nosso estudo, onde a gente mostra aquela maneira, né, onde a Terra é uma superfície plana, com os seus inferiores, os ínferos, né, o Sheol e a parte, né, aquela abóbada onde os astros estariam pendurados. Então, isso capítulo 10. Depois, a partir do capítulo, então aqui, né, o relato dos Gabaonitas, pode passar. Depois, a ocupação do sul, vem a ocupação do norte. Então aqui está o Mar Morto e o deslocamento do exército se apoderando das regiões, e a partir de então, né, seria feita a distribuição das terras dentro daquele princípio de equidade, tá bom? Isso então nós vamos encontrar do capítulo 13 até o capítulo 22, aquela narrativa que eu já falei para vocês, aonde parece um escritório de registro de imóveis, né? Ali os limites, as dimensões, o contorno de cada trecho de território vai ser definido, e uma coisa fundamental para que vocês observem, né, é quando fala das cidades levíticas e as cidades refúgio. O que é isso, né? A cidade refúgio, nós já falamos quando nós dissemos lá no livro dos Números, que seriam territórios no qual uma pessoa que houvesse cometido um crime involuntariamente, um crime, né, que não houve intenção, um crime culposo, essa pessoa, ela deveria, né, se dirigir o mais rápido possível para uma das cidades refúgio, e lá então eles teriam, né, o seu direito salvaguardado. É o que hoje a gente ouve falar muito no noticiário, o habeas corpus, né, o direito de responder em liberdade. Então, no livro dos Números dizia para nós que
seriam designadas algumas cidades com essa finalidade. Agora, no livro de Josué, essas cidades são nomeadas, identificadas e localizadas. Então, lá ele vai falar, né? As 6 cidades, refúgios estão localizadas aqui, ali, tal, tal. Vocês vejam isso lá, então, para que isso fique definido geograficamente. E as cidades levíticas são as cidades que seriam destinadas aos levitas, né, aos sacerdotes e seus auxiliares, tendo em vista que eles não fariam parte da divisão territorial, mas que cada tribo deveria ter no seu contexto geográfico, na sua porção de terra, pedaços destinados aos levitas. Isso era necessário para que cada tribo tivesse no seu território a presença sacerdotal, a presença daquele que fala com Deus, que é a conexão com Deus. Então, ali também, né, nesses capítulos, vocês vão encontrar as várias, né, as cidades refúgio são somente 6. As cidades levíticas são inúmeras. Né? Lá no livro dos Números fala, inclusive, qual era a dimensão mínima, né, para uma cidade levítica. Então, isso é fundamental. Depois, termina lá no capítulo 21, 22, a distribuição das terras, a identificação das terras. No capítulo 23 e 24, finalizando o livro de Josué, ele reúne o povo, ele faz uma grande convocação de todos os chefes das tribos, de todos os líderes tribais, e ele então vai fazer, até digo para vocês, no capítulo 23 e 24, se um dia você precisar fazer uma redação, um resumo, uma resenha sobre a história da salvação, pega esses 2 capítulos e ilumina, copia e cola, que ele dá uma resenha muito boa, muito consistente. E ali então ele vai falar, nosso pai era um arameu errante, né, que saiu de Arã e caminhou, foi para o Egito, ficou prisioneiro, libertou Moisés, ele conta toda a história. E depois ele fala assim, agora estamos aqui, tomamos posse da terra, e a grande pergunta é essa, a quem vocês querem servir? Servir ao nosso Deus, que tudo fez por nós com esses prodígios e essas maravilhas, ou servir aos deuses Astarte, Baals e outros mais, né? Porque ele vai dizer assim, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. A música do Padre João. Eu e minha casa. Né? Então, está aqui, capítulo 24, versículo 16, a resposta, né, contundente de Josué. Eu vou com Deus. Vocês vão fazer o quê? O povo vai dizer que vai com ele. Mas é aquela mesma história do início da aliança, lá no capítulo 15 do livro do Êxodo, quando o povo fala para Moisés que vai com ele aonde ele for, e meia hora depois já estava fazendo bezerro de ouro. Então, Josué vai falar para ele, olha, vocês não sabem o que vocês estão falando. Se vocês negarem a aliança, as pedras vão falar por vocês. Então, com isso, o livro termina com a morte de Josué e com essa promessa do povo de continuar fiel a Deus. Né? O que vai acontecer, nós vamos ficar sabendo no livro dos Juízes, que é o próximo livro que a gente vai estudar ainda hoje. Então, nós vamos ver já uma introdução, pelo menos, do livro dos Juízes, tá bom? Que é a continuidade cronológica do livro de Josué. Um apanhadinho para que vocês possam entender o significado do livro dos Juízes. Acontece o seguinte, o povo ocupou a terra, dividiu o território para as 12 tribos e não havia fisicamente um governo central, a não ser a presença de Josué. O governo era, como eu já disse no encontro anterior, era uma teocracia, teos, Deus, né? Um governo onde Deus era o líder, né? Josué era o seu representante.
Com a morte de Josué, não tendo havido nenhuma indicação de Deus para que tivesse um representante, né, como foi Moisés, como foi Josué, entendam bem isso. Né? Deus era o rei desse povo. Moisés e Josué, os seus representantes aqui, né, encorajados por Deus e tudo mais. Com a morte de Josué, e a gente vê no livro do Êxodo, no livro do Deuteronômio, o momento em que Moisés transfere a incumbência de conduzir o povo para Josué, e o momento em que Deus, né, diretamente fala com Josué a respeito disso aí. Então, o livro dos Juízes vai narrar para nós um período de mais ou menos 200 anos, aonde após a morte de Josué, cada tribo, né, vai tomar conta de si mesmo, e o que vai acontecer é algo óbvio, inevitável, pelo que nós já vimos até agora. A infidelidade do povo de Deus. A infidelidade do povo de Deus. Ou seja, o povo, né, vai cair, né, nos seus pecados de querer, né, se misturar com os estrangeiros, casar com mulheres estrangeiras, adotar o politeísmo, né, o culto a vários deuses. Então, o povo é perdido nessa direção. Tá? E o que vai acontecer é que cada tribo, o livro narra isso. O que vai acontecer numa tribo, acontece nas 12 tribos. Ninguém se safa, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo, num determinado tempo, de maneira mais grave ou mais leve, vai cometer o seu pecado. Que vai ser o quê? Virar as costas para Deus, cometer uma infidelidade. Então, né, o livro dos Juízes tem esse nome, né, por causa dos protagonistas, esses juízes que vão intervir em benefício do povo. Né? E aqui juiz, a palavra juiz não é um magistrado, não é um profissional do direito, da justiça, ele é um governador. Né? Aqui a palavra juiz tem sinônimo de governador, aquele que vai governar o povo num determinado tempo. O autor é desconhecido, tá? E ele narra as histórias, né, desse povo, desde a morte de Josué, que não deixa, né, um sucessor, tá? Até o aparecimento de Samuel. Tá bom? As 12 tribos já estavam estabelecidas na terra, não tinham esse governo central, mas estavam unidos pela religião monoteísta, um só Deus, a teocracia. Né, e o povo convivendo ali na terra prometida, embora tenha expulso a grande maioria dos cananeus, né, dos estrangeiros, os que ficaram, os poucos que ficaram, foram suficientes para corromper a mente do povo de Deus. Então, por causa disso, né, o povo vai cometer, né, costumes pagãos, vai adotar costumes pagãos, vai praticar idolatria, vai casar com mulher estrangeira, vai praticar hábitos estranhos, e nesse contexto, nessa circunstância, Deus vai, em cada momento, vai estabelecer um juiz para tomar conta do povo, tá bom? Aí a gente para por aqui, para deixar, né, se formigando a cabeça de vocês, com vontade, né, com aquele gostinho de quero mais, e leiam, terminem de ler o livro de Josué, passem a leitura do livro dos Juízes, tá certo? E próximo encontro nós vamos falar dessa realidade, né? A ação pecadora e a intervenção de Deus nomeando juízes e resgatando o seu povo. Leiam, é importante ler, tá bom? Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.